Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 13. Está na página 116. João 13. Novo Testamento, João 13, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Achou? João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter falado, lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém, meu Deus? Amém. Em seu ministério, Jesus foi protagonista de um dos eventos, umas passagens mais lindas que nos comove, que foi esta. Antes da ceia, ou melhor, antes da Páscoa, da festa da Páscoa, Jesus estava presente com os discípulos, estava durante a ceia, né? E ali ele vai ensinar uma das lições mais preciosas para a nossa vida. Ele vai ensinar a lição da humildade nas nossas vidas. A humildade é a virtude essencial para quem está no reino de Deus. Prova disso quando Jesus, estando ali na montanha, quando ele proferiu o sermão da montanha, qual foi a primeira bem-aventurança que ele proclama? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o quê? O reino de Deus. Por que será Jesus começou o sermão da montanha
justamente com essa primeira bem-aventurança, porque no reino de Deus é essencial que nós sejamos o quê? Humildes. No reino de Deus não há lugar para os soberbos, não há lugar para os arrogantes, não há lugar. E Jesus, como Filho de Deus, ele vai não somente ensinar, mas ele vai dar o exemplo através de uma ação das mais maravilhosas que nós podemos contemplar no seu ministério. No seu ministério. Amados, não há lugar para as pessoas arrogantes, orgulhosas, vaidosas, soberbas. No reino de Deus não existe lugar para os tais. E a palavra de Deus vai dizer para nós: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede o quê? A sua graça. Então, se alguém quiser receber o favor de Deus, se alguém quiser agradar a Deus, a primeira coisa que precisa aprender é ser humilde. O cristão não pode viver de nariz empinado, olhos altivos. Deus não aceita isso, amados. E o Senhor vai falar aqui que é no reino de Deus o essencial é ser humilde. E nós vamos ver isso na vida de Jesus e até na vida de João Batista, que foi seu primo, o precursor que veio preparar o caminho do Senhor. Quando os discípulos falaram de Jesus para João Batista, o que João Batista disse para os seus discípulos? Eu não sou digno de desatar-lhes as suas sandálias. Olha a humildade. João falou, convém que ele cresça, convém que Jesus cresça e que eu, o quê? Diminua. Então, irmãos, por que nós temos visto que a maioria das pessoas não prevalece, não consegue ser vitoriosa na vida espiritual? Por causa do orgulho. Quantas vezes nós ferimos o nosso próximo com as nossas palavras, com as nossas atitudes e até com o nosso olhar? Você sabe quando uma pessoa está olhando para você de maneira humilde, de maneira simples, amável, como o Senhor fez. Mas quando ela olha com um olhar arrogante, soberbo, você não sente bem. Por quê? No reino de Deus não existe lugar para os soberbos, para os arrogantes. Esse texto, gente, é um texto que ficou marcado e ele aconteceu, essa passagem, aconteceu na última semana antes de Jesus ser crucificado. Então haveria aquela grande festa da Páscoa, e antes dessa festa da Páscoa, Jesus, que já estava sendo preparado para passar deste mundo para Deus. Uma coisa importante nós vemos aqui, irmãos. O que diz a palavra no versículo 1? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Muitas vezes, nós passamos pelas lutas, pelas crises, pelas dificuldades, muitas vezes nós somos abandonados pelos amigos. Aqueles em quem nós esperávamos, em quem nós aguardávamos uma atitude de bondade, de força no momento mais difícil, eles nos abandonaram. Mas o Senhor vai mostrar aqui que Ele nunca abandonou seus filhos. Nunca. Ele amou até o fim. Até mesmo Judas Iscariotes, que o traiu, que o negou. Então, gente, essas coisas nos fazem refletir e pensar muito sobre a nossa vida. Quantas vezes nós somos irônicos? Eu estou falando isso no geral, não estou criticando ninguém. Mas quantas vezes nós somos irônicos? Quantas vezes nós ferimos o próximo com a nossa atitude, com a falta de amor,
Muitas vezes nós não consideramos aquele que falha, e quando o outro falha, ao invés de nós jogarmos pedra, nós temos que estender a mão, sermos humildes para levantá-lo. Muitas vezes não fazemos isso. Então aqui estava uma situação difícil. Jesus sabia exatamente que dentre os 12, um estava para trair. Mas mesmo assim, Jesus o amou até o fim. Jesus deu chance para Judas Iscariote se voltar, mas ele não quis. Ele negou o Senhor. Então hoje, nos dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas que começaram bem, quantas pessoas que iniciaram a sua caminhada cristã, viram os prodígios de Deus, foram abençoados com sua graça, com seu amor, mas pouco a pouco as provações dessa vida, os espinhos, as tempestades foram tomando conta e eles foram dominados por este mundo e foram esfriando, perdendo seu primeiro amor, se tornaram pessoas insensíveis, abandonaram o Senhor. Aqui o Senhor vai mostrar para nós. Jesus foi cuspido, Jesus foi blasfemado, injuriado. E lá no final, quando ele estava entregando a sua vida, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, gente, nós precisamos rever os nossos posicionamentos. Nós precisamos rever as nossas atitudes. Sabe? Deus tem perguntado para nós: como é que está a sua vida diante de mim? Você tem sido humilde? Você tem amado o seu próximo? Você tem estendido o seu braço, a sua mão para aquele que precisa? Como é que você tem tratado o outro? Com ironia, com críticas, com palavras duras, jogando pedra muitas vezes? Ou você tem sido misericordioso, como o Senhor fez? Né? Mas aconteceu que houve aquela ceia, né? E uma coisa interessante, quando Jesus estava ceando ali, durante aquela ceia, com os discípulos, né? E um fato interessante aconteceu. Aí eu fui entender, né? O judeu, ele tinha um hábito, toda vez que alguém entrava na casa de um visitante, principalmente um homem, ele vinha com os pés o quê? Sujos, cheios de pó, as sandálias sujas. Então eles tinham o hábito, havia um escravo na casa que recebia os visitantes, e a primeira coisa que ele fazia, logo na porta, ele pegava uma bacia de água e lavava os pés. Lavava os pés, para que eles entrassem e estivessem limpos e purificados para participarem do convívio na casa da pessoa que o convidou. Isso era um hábito judeu? Hábito judeu. Mas um escravo? Não, tinha na verdade não era uma pessoa que trabalhava para eles, era considerado como uma pessoa escrava, né? Tinha uma família, uma pessoa que trabalhava era um servo. A Bíblia fala em escravo, mas era um servo, né? Ele fazia isso. Não era o dono da casa, não era o anfitrião, não eram os seus filhos, mas alguém que trabalhava e servia na casa. Alguém que era contratado, né? Exatamente desse tipo. Mas ali, o que aconteceu? Chegaram os discípulos, chegou Jesus, ninguém lavou os pés. Não tinha ninguém para lavar os pés. Aí eles estavam, durante a ceia, estavam lavar os pés, né? Quem sabe o texto não fala, né? Que um discípulo, não tem, mas será que eu posso ir lá lavar os pés? Ele ia ser o quê? Ridicularizado. Ninguém ali levantou para fazer esse ato, essa atitude. Gente, aí que nós temos ensinamento. O próprio Jesus tirou a sua vestimenta de cima, pegou uma toalha, pegou a bacia com água e chamou cada discípulo para lavar os pés. Tomou a forma de servo. Hein? Tomou a forma de servo. Tomou a forma de servo, tomou a forma de escravo. Sim. Viu?
E o exemplo que Jesus deu, eles ficaram, alguém falou, mas Jesus está lavando os nossos pés. Ele que é o protagonista, ele que é o dono de tudo aqui, e ele está dando exemplo. Ele está dando exemplo aqui. Quem sabe eu deveria fazer isso e não estou fazendo. Que ensinamento maravilhoso. Até o próprio Pedro, né? O Pedro chegou e não entendeu nada, né? Jesus falou para ele, olha, o que eu faço você não sabe agora, você vai entender lá na frente. Mas aí Pedro, aquele jeitão dele, falou assim, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, não. Ele ficou constrangido. Aí o Senhor falou uma coisa importante para ele, olha, o que o Senhor falou? Lá, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Né? Todos precisavam lavar, para mostrar a sua ligação, o seu comprometimento com o reino de Deus. Né? Aí Pedro, aquele jeitão dele, Senhor, pode lavar as mãos, pode lavar o rosto, pode lavar o corpo. Eu falei, não. Jesus disse, olha, não, você já está limpo, já tomou banho, é só os pés. É só os pés. Né? Só os pés. Certo? E aí Jesus dá uma lição essencial, irmãos, o reino de Deus. Depois que lavou, né, os pés, ele voltou à mesa e disse para ele, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam? Jesus disse, vós me chamais o mestre e eu, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A pergunta que Deus faz para nós é esta: você teria coragem de fazer o que Jesus fez? Por que os discípulos não fizeram? Eles representam as nossas vidas. Muitas vezes, a atitude que Deus espera de você, você não faz, por constrangimento, por vergonha. Mas Jesus diz, olha, eu que sou o Senhor e o Mestre, estou dando exemplo para vocês. Vocês têm que fazer o mesmo. Aqui Jesus vai mostrar uma virtude maravilhosa, que além da humildade, ele está falando sobre a necessidade de servir. Quantas vezes não é para mim. Tem outro pastor, tem missionário, tem a missionária, tem o diácono, tem o presbítero, não é para mim, e a gente fica no bem bom. O que nós podemos fazer para Deus? Nós temos que servir o Senhor. Aqui o Senhor vai dar um exemplo do serviço, da abnegação. Né? Nós não somente devemos mostrar o exemplo da humildade, mas o exemplo do servir. Tá? E tudo que a gente faz, gente, até limpar uma cadeira, limpar uma mesa, tá? Nós estamos ajudando, nós estamos servindo, mas a maioria das pessoas, elas vão para a igreja, ao invés de servir, elas estão o quê? Criticando. Critica o pastor, critica o irmão, critica a irmã, e não abre o seu coração para servir ao Senhor. Então, gente, a palavra de Deus vai dizer para nós, tudo que nós fizermos, seja para a honra e glória do Senhor, nós temos que aprender a servir. Tá? Quando você limpa o banco, quando você arruma os bancos, quando você recebe um visitante, você está servindo no reino de Deus. Isso que o Senhor está falando, olha, assim que eu dei o exemplo para vocês têm que fazer da mesma forma. Né? E outra coisa, ele vai falar aqui importante, gente. Há muita gente batendo no peito, né? Buscando a sua glória, o seu louvor e deixando Jesus de lado. Nós somos o que de Deus? Servos. Servo. E o servo não está acima do seu Senhor. Nem aquele que foi enviado acima daquele que o enviou. Então nós temos que ter humildade. Como o próprio João Batista falou, eu não sou digno de desatar as sandálias do Senhor. Ele se colocou numa posição de inferior, submisso ao Senhor. E quantas vezes nós achamos que somos alguma coisa? Né? Quantas vezes nós reivindicamos que nós somos isso, somos aquilo, temos autoridade, temos poder, mas o Senhor que nos deu a bênção de servi-lo,
mas nós estamos debaixo de Cristo, debaixo da submissão do Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. E quantas vezes nós queremos ditar as normas, queremos falar, queremos dizer isso e aquilo, mas o Senhor diz: olha, fica na sua, faça o seu trabalho com humildade, me serve de todo o coração, que eu vou honrar não somente você, mas principalmente o nosso Deus. A Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória, né? Então, irmãos, essa lição que Jesus deu, ela tem falado para todas as nossas gerações, porque hoje nós vemos as pessoas arrogantes, as pessoas bravas, iradas, orgulhosos, vaidosos, batendo no peito, fazendo isso e aquilo, fazendo greves, fazendo confusões, despertando as porfias, levantando facções, divisões. Deus não se agrada disso, amados. Deus nos chamou nós para sermos participantes de tumultos, de greves, de contendas, de brigas. Deus nos chamou para viver em paz. E o Senhor sempre vai falar isso. No finalzinho, quando o Senhor estava partindo, Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração. Então Jesus tem chamado os seus filhos a uma vida de paz. Sabe, o mais forte no reino de Deus não é aquele que é forte fisicamente, mas o mais forte é aquele que é humilde, aquele que reconhece a soberania, o poder de Deus, e nós, lá embaixo, submissos à autoridade do Senhor. Então, gente, nos dias que nós estamos vivendo, né, a gente tem visto todos os incidentes que estão acontecendo ultimamente, né, e nós ficamos tristes, porque um ofendendo o outro, até tirando a sua própria vida. Deus não chamou para isso, não chamou. Não chamou. E o próprio Jesus, quando foi levado lá no Sinédrio, quando foi perguntado ali por Pilatos: és tu o rei de Deus? Ele não levantou a cabeça: eu sou, não. Ele ficou quieto, em silêncio. Depois de tanto insistir, ele disse: tu dizes. Foi humilde, gente. O dono deste mundo, o autor da vida, o Filho de Deus, veio para ensinar o que é humildade. E não somente ensinar, mas ele foi protagonista. Ele mesmo exerceu humildade, tendo a atitude de lavar os pés dos discípulos. A pergunta que Deus está fazendo para nós hoje é essa: você teria coragem de fazer a mesma coisa de Jesus? Ou você teria vergonha? Ou você teria constrangimento? Mas o Senhor diz: olha, eu sou o Senhor, eu sou o Mestre. Vocês estão dizendo, está certo, mas eu dou exemplo para vocês. Olha a autoridade de Jesus, irmãos. Jesus não somente ensina com palavras poderosas, maravilhosas, mas Ele próprio é o exemplo. Tá? Então Deus tem chamado os seus filhos a uma vida de humildade. Então, se alguém perguntar para você o que é mais importante no reino de Deus, a primeira coisa é o quê? Humildade. Por quê? Porque lá no Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança é esta: bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Gente, olha, que não é pouca coisa não. O que Deus dá para a gente? Essa fortuna que é o reino de Deus. Tá? Hoje as pessoas se gabam por grandes fortunas, dinheiros, tantas posses aqui no mundo. Mas o que adianta? Tudo vai ficar um dia. Não vai levar nada, né? Tudo um dia vai ficar aqui. Ninguém vai levar nada. Não vai levar nada. Verdade. Mas aquilo que você busca neste mundo, os tesouros nos céus, que é a vida de comunhão,
a vida de intimidade com o Senhor, o desenvolvimento da sua vida espiritual na humildade, na simplicidade, no amor, na misericórdia, nas virtudes, no fruto do Espírito. Pode ter certeza, tudo isso é um tesouro que você está acumulando aqui para você levar para a bênção maior que Deus vai dar para você, que é o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode ser pobre, não ter um centavo, mas Deus te deu a maior bênção, que foi o quê? O reino de Deus. Amém. E ter o reino de Deus é ter Deus no coração. Sabe? É igual nós cantamos agora mesmo, passar por aqueles momentos difíceis. Eu sei o que é passar por momentos difíceis. Nós cantamos isso. Eu sei o que é para passar pelos desafios. Eu sei o que é enfrentar os gigantes. Eu sei o que é enfrentar este mundo que vem contra nós, força do mal. Eu sei disso. Mas eu sei também que o Senhor está comigo. Amém. O Senhor alegra o meu coração. Amém. O Senhor me ajuda a passar pelos momentos difíceis. E por isso, o que eu devo fazer? Cada vez mais ser humilde. Senhor, eu não sou digno nem de levantar meu rosto aos céus, como foi aquele publicano que orou lá junto com o fariseu. O fariseu batia no peito, exaltava a sua própria pessoa. Mas o publicano, pobre, nem ousou levantar e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, gente, Deus hoje está chamando o seu povo ao arrependimento, para ter uma vida simples, uma vida humilde. Tá? Nunca deixe de maneira alguma a arrogância, a soberba, o orgulho tomar conta da sua vida, porque Deus não vai te abençoar. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas aos humildes, o que Ele faz? Ele concede a sua graça. Tá? Aquele que é humilde vai passar por dia da provação, vai passar por grandes dificuldades, vai, mas tem certeza que o Senhor vai conceder graça para ele. Amém. E vai alegrar o seu coração e ele vai ter vitória. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que nós precisamos, amados. Então, olha para a sua vida, Deus está falando. Faça uma reflexão. Quem sabe um dia você não tratou bem aquela pessoa, quem sabe um dia você olhou com um olhar de crítica, quem sabe um dia você rejeitou aquela pessoa, você agiu com ironia. Deus está vendo, Ele que sonda os corações. Peça a Ele perdão. Fale: Senhor, não deixe eu ser orgulhoso, não deixe eu ser soberbo, não deixa eu ser vaidoso, arrogante, mas que eu seja humilde, como o Senhor ensinou aqui. Talvez você não vai ter oportunidade de lavar os pés, das pessoas. Aqui no nosso país não tem esse hábito, mas lá na Palestina, os judeus faziam isso. Eles andavam pelos campos, cheios de pó. E quando entrava na casa, cheio de poeira. É porque andava descalço. Andava descalço, andava de sandália. E aí eles, ao entrar na casa, o servo daquela casa, que vivia ali trabalhando, pegava a bacia e lavava os pés. Mas eles chegaram lá para fazer a ceia antes da festa da Páscoa. Não tinha um servo para lavar os pés. Quem sabe um olhou para o outro, mas quem vai limpar, lavar os nossos pés? Ninguém lavou. Aí eles sentaram na mesa e começaram a comer. Aí Jesus levantou, e mostrou para eles aquele exemplo. Pegou a bacia, tirou a roupa de cima, pôs a toalha e foi lavar os pés. Olha que exemplo, meus irmãos. Passagem linda, maravilhosa, que vai ficar marcada na nossa vida. Deus está nos chamando para uma vida de humildade. Jesus, o Senhor dos senhores, Senhor de Senhor. o Rei dos reis, O Rei dos Reis tomou a forma de servo. tomou a forma de servo. Deixou de lado o seu Empregado. Deus e deu exemplo, tomou a forma de servo. E olha a posição, para lavar os pés,
Tem que ajoelhar Ajoelhar. e chegar quase que na posição do chão. É. E muitas vezes nós temos que nos humilhar e pedir perdão, mesmo sem a gente não dever para as pessoas. Mas teve um fato que eu estou lembrando agora, um pouquinho antes desse evento. Teve uma mulher que ungiu os pés de Jesus. Quem foi? Hein? Maria, Maria. mas não Maria Madalena. Todo mundo criticando aquela mulher. Maria Madalena. Por que desperdiçar este perfume? Lavou e enxugou com os seus cabelos. Foi isso? Foi. Tá? E todo mundo criticou. Tinha lá o fariseu, lá, o dono da casa, criticou. Não podia pegar esse perfume, vender e dar aos pobres. Mas Jesus deixa ela. Ela está preparando a minha ida para a crucificação. E no final, Jesus dá o exemplo máximo, pleno, no ensino da humildade. Ele fez, meus irmãos. Então, olha só, o que Deus faz? Deus, para ensinar uma coisa, Ele mesmo faz como Jesus fez, porque Jesus é Deus. E ensinou a importância da humildade nas suas vidas. Amém? Que nós sejamos humildes, que nós podemos, em todas as circunstâncias, qualquer pessoa, você vai estar, pensa que você vai estar diante de pessoas legais, boazinhas, como seu pai, sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs, não. Você vai estar diante de pessoas críticas, pessoas que vão te atacar. Mas seja humilde, não levanta a voz, não briga. Deus não chamou a gente para brigar, para contender. Nós temos que ser humildes. Deus chamou a gente para a paz. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. E nós estamos terminando então.